Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ada Neto, estudante de jornalismo aqui da FIC, da UFG. Hoje a gente dá continuidade ao nosso projeto de trazer aqui o assunto da inteligência artificial e tecnologia dentro do debate da comunicação. E somos aqui com o Pedro Ivo, diretamente da República Tcheca, 6 horas de diferença com a gente, para poder falar um pouquinho sobre isso. E, Pedro, eu gostaria de que você se apresentasse para o pessoal e, primeiramente, muito bem-vindo ao nosso programa e agradeço muito também a disponibilidade do seu tempo. Eu sei que tem essa questão de fuso horário também, que torna um pouquinho mais difícil, mas a gente conseguiu agendar aqui os horários e deu tudo certo. Bom, olá a todos. Primeiramente é um prazer estar aqui de volta, né? Magnífico, é um projeto que está no meu coração, assim, fez parte da minha formação. Eu tô muito feliz de estar aqui. Falando um pouco da minha formação, eu me formei em jornalismo, sou mestre em comunicação e novas tecnologias pela Universidade de Coimbra. Só que eu não sou jornalista mais. Eu hoje trabalho como engenheiro. Na verdade, eu faço suporte técnico de tecnologias de nuvem, né? Uhum. Cloud. E eu trabalho hoje com Kubernetes, com Linux avançado, e é isso. Eu trabalho com computação em nuvem hoje em dia. Perfeito. E como que foi essa relação sua com o jornalismo e com a tecnologia? Como que surgiu essas duas áreas? Que você comentou que tem sua formação em jornalismo e depois você migrou para uma Uhum. área de tecnologia e hoje você trabalha com a tecnologia. Como que foi esse processo? Olha, acho que desde o começo do meu curso, assim, já haviam vários sinais de que, na verdade, o jornalismo ele ia mudar em poucos anos. Assim, eu já consegui enxergar um pouco isso, sabe? Já existia um debate sobre isso. Mas na época, por exemplo, que eu estava na faculdade, houve uma mudança gigantesca de tecnologia, assim. Por exemplo, quando a a gente fazia reportagem em fita mini DV. Uhum. Acho que isso nem tem hoje, as pessoas nem precisam disso mais, porque a Sim. tecnologia ela migrou, né? E o jornalismo sofreu tremendamente com isso, assim. Houve uma mudança muito grande. Como a tecnologia ela se tornou cada vez mais portátil, né, houve uma mudança muito drástica no jornalismo que para muitos foi muito difícil de acompanhar, mas eu já sabia, eu já tinha um sentimento assim que, cara, alguma coisa está mudando, o jornalismo ele está ficando mais tecnológico, ele está ficando muito tecnológico, e a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa acompanhar essa mudança que está acontecendo, né? Então, essa era uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, assim, durante todo o curso, né? Mas eu acho que o boom mesmo, assim, para mim, da mudança aconteceu assim que o WikiLeaks surgiu. Esse, para mim, existiam sempre outros grupos que sempre trabalhavam com questão da informação, jornalismo investigativo, foi uma coisa que sempre me deixou, assim, muito vislumbrado, eu sempre gostei muito dessa área, né? Apesar de ser uma área extremamente arriscada, perigosa, Sim. enfim, foi justamente por isso que eu acabei desistindo, porque eu queria ter uma família, a minha vida mudou um pouco para esse lado, e eu pensei, cara, eu acho que eu não vou conseguir ser jornalista investigativo, porque eu não quero colocar essas pessoas em risco. Sim. Então, eu tive que mudar a minha área profissional completa, né? Mas assim que o WikiLeaks se tornou conhecido no mundo inteiro, eu falei, cara, é isso. É isso que a gente tem que fazer como jornalista. Esse é o trabalho que a gente precisa para o futuro, sabe? Uhum. Inclusive, o meu mestrado foi em cima do WikiLeaks. Foi sobre a história do WikiLeaks, foi como eles conseguiram trabalhar a informação e disponibilizar essa informação, e de que maneira que aquilo desafiava o jornalismo da época, assim, que estava ainda engatinhando em termos de tecnologia, né? Então, o Sim. que a gente viu no WikiLeaks? Primeiramente, o Assange, ele não é um jornalista, ele nunca foi um jornalista, o Assange, ele era um hacker, ele sempre foi um hacker. Ele, inclusive, desde pequeno, né, na cidade dele de Melbourne, que é a cidade na Austrália, né, que é onde ele nasceu, ele desde pequeno teve problemas já com a polícia, porque ele, enfim, fazia molecagem, né, invadia o que não devia, pegava informação que não devia e tal. Mas assim que ele cresceu e que ele começou a entender um pouco mais do que estava acontecendo no mundo, de como que ele poderia utilizar aquele conhecimento dele, né, Uhum.
um bem maior, digamos assim, ele acabou se tornando um jornalista sem querer se tornar um jornalista. E, cara, como que é isso? Assim? Como é que alguém que entende de tecnologia, que compreende todos esses processos, né? Ele consegue se tornar um jornalista que esteja à frente de vários outros, assim. Não estou dizendo que outros jornalistas que são jornalistas tradicionais, não estou tirando o prestígio dessas pessoas, mas estou dizendo assim que, para mim, foi uma coisa que eu fiquei muito assustado e admirado com aquele fenômeno, sabe? Aquilo chamou muito a minha atenção. Então, eu acho que o jornalista de hoje, ele tem que ser um cara que ele precisa ter minimamente o domínio tecnológico. A gente sempre trabalha com pessoas, isso é impossível de ser desvencilhado do jornalismo, mas a gente precisa acrescentar na nossa carga, né, de estudo, na nossa carga de trabalho, a gente precisa acrescentar domínio tecnológico, programação, enfim, utilização de várias outras ferramentas, né, utilização não de sistemas operacionais que não são só Windows, mas são também Linux e outros sistemas, né? Sim, Então isso também é muito importante. perfeito. E trabalhando nessa questão de tecnologia, ultimamente a gente lida muito com a questão do algoritmo, que é algo que está sendo bastante comentado Sim. tanto nas redes sociais quanto no próprio jornalismo, de como lidar com esse algoritmo. E como que você percebe essa influência do algoritmo hoje em dia dentro da comunicação e dentro da própria internet? Olha, eu acho que, na verdade, o desafio do algoritmo é um desafio que existe em qualquer outra tecnologia hoje em dia, que é o quê? Que é a monetização. Se você retira a monetização daquela tecnologia, o algoritmo ele não faz mais muito sentido. Uhum, O algoritmo, o que está por trás do algoritmo, veja bem, não é. Muita gente pensa assim, não, o que está por trás do algoritmo é que nós queremos que a informação chegue mais rápido que as pessoas, nós queremos que, né, que a plataforma aprimore a maneira como a informação é difundida. Não. uhum, O principal objetivo do algoritmo é fazer dinheiro. É só isso, é só isso. sim, Então, como é que aquela informação vai chegar no maior número de pessoas e com aquilo eu monetizo, eu ganho dinheiro com aquilo. Então, assim, se você pega a intenção do algoritmo, você consegue entender por que ele está evoluindo tanto e por que ele é tão forte. Porque existem pessoas que estão por trás dele, que fizeram, né, o uhum, algoritmo ganha muito dinheiro com isso, mas muito dinheiro. Então, essa é uma questão muito mais, assim, monetária e econômica e gananciosa do que necessariamente uma discussão de comunicação. Ela se tornou uma discussão de comunicação, porque o efeito disso foi tão poderoso, foi tão grande, sim, eles abusaram tanto daquilo que eles fizeram, do monstro que eles fizeram, eles abusaram tanto desse monstro, uhum, que eles conseguem, por exemplo, colocar pessoas no poder hoje em dia. Eles conseguem escolher um presidente, por exemplo. exato, Mas só vou retornar um pouco aqui da pergunta que você fez, porque você perguntou o que é o algoritmo, né? O sim, algoritmo nada mais é do que um código. Ele é um código fechado, as pessoas não têm acesso a esse código, mas ele é um código que vai definir tantas pessoas assistem a esse determinado tipo de conteúdo, então para essas pessoas que veem esse determinado tipo de conteúdo, eu vou colocar mais conteúdo daquele, né? Mas, mais uma vez, é um erro a gente pensar que isso foi feito para um aprimoramento tecnológico. Não foi. Não foi. uhum, Isso não foi feito para que as pessoas se comuniquem melhor, isso não foi feito para que as pessoas se aproximem mais do conteúdo que elas gostem. Absolutamente. Isso tem a ver com dinheiro. Nada mais. uma questão mais Né? comercial, né? Muito mais comercial. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Sim, Né? E que depois se tornou uma coisa política. sim, Mas eu acho que até o viés político do algoritmo, ele também tem a ver com uma questão financeira, sim, sabe? Porque, e veja só como a coisa acontece, né? Existe um pouco de perversidade nisso, porque, na verdade, acho que não é nem perversidade, mas é um pouco de promiscuidade, porque ao mesmo tempo em que
o algoritmo ele manipula a gente, porque quem está por trás do algoritmo, aquela empresa que está por trás do algoritmo, ela pode fazer do código o que ela quiser. Ela pode alterar por exemplo, eu posso simplesmente ir lá para o código e dizer todas as pessoas que pesquisam por sapato na minha rede, agora para essas pessoas eu vou mandar um conteúdo, sei lá, político de um determinado candidato qualquer. Isso eu posso fazer e ninguém está sabendo. Absolutamente ninguém está sabendo. Só que ao mesmo tempo as pessoas não param de usar aquela tecnologia. Sim. E um lado, é uma coisa promíscua, não tem jeito de você desvencilhar. É muito difícil eu já ouvi muitas críticas aos algoritmos, de nossa, é uma coisa horrível, uma coisa terrível, mas assim, o consumidor também tem um poder que ele às vezes se esquece que tem. Sim. A gente também tem um poder de não utilizar aquele algoritmo, entende? Sim. A gente também tem um poder de utilizar redes que não são necessariamente as redes do Facebook. Sim. Né? Então, essa é uma outra questão, assim, que as pessoas, eu acho que elas entendem que o algoritmo manipula muito o que elas estão vendo, mas ao mesmo tempo elas não conseguem sair do algoritmo. É um negócio meio... Fica refém, né? Sabe? Eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem, assim. Existe uma certa perversidade por trás, sabe? Total. Mas... Não, total. E justamente nessa linha dessas questões que a gente fica refém do algoritmo, há muito discurso de que o algoritmo, você até comentou no início da sua fala, de que o algoritmo ele torna as coisas mais práticas, né? De que ele é associado a um discurso de tornar as coisas mais práticas e mais acessíveis. Mas, ao mesmo tempo, como que fica a questão da privacidade, né? Como que a gente lida com a exposição dos nossos dados, com os conteúdos que chegam até a gente, né? Você sabe o que eu acho que é o mais interessante, Adam? É que eu acho que essas redes, elas conseguiram dominar esse assunto de uma maneira tão poderosa que acho que as pessoas nem sabem o que é privacidade mais. Sim, As pessoas nem entendem, elas nem sabem o que é privacidade mais. sim, Então, assim, eu acho que esse é, para mim, o ponto central. As pessoas precisam relembrar o que privacidade realmente significa. E para nós que somos jornalistas, eu acho que nós somos um público nós precisamos ter essa conscientização ainda mais do que qualquer outro tipo de público. total. Por quê? Porque a gente precisa preservar as nossas fontes, a gente precisa preservar o nosso próprio trabalho, a gente precisa se preservar para que a gente não esteja tendendo de um lado para o outro para quando a gente vai fazendo o nosso trabalho. Sim, Então, para nós jornalistas, eu acho que quando você, por exemplo, estuda jornalismo investigativo, existem livros que tratam só sobre privacidade. O que é privacidade? O que é segurança de dados? O que é você ter que... O que é criptografia? O uhum, que é trabalhar com criptografia? Como trabalhar com criptografia? Né? É, por que é necessário que a gente use uma conexão que seja segura? Né? Então, sim, todo esse tipo de coisa que, na verdade, não é um discurso jornalístico, é um discurso que está muito mais ligado à área de TI e etc., mas que não tem como. Hoje em dia é uma coisa que está no nosso prato, a gente precisa aprender a trabalhar sim. com aquilo. Né? Independente da área, Então, né? exatamente, independente da área. Então, eu acho que antes da gente discutir assim, qual é o impacto disso na nossa privacidade, talvez o que a gente deveria começar a perceber é de que forma que o que é privacidade para mim hoje em dia. Sim, Se eu, por exemplo, vou lá e simplesmente posto um monte de coisa da minha vida pessoal no Facebook, isso é privacidade? Isso, assim, tem muita gente que vai virar e vai falar, não, eu acho que não é privacidade, porque afinal de contas é uma coisa pública. Naquele evento em que eu estava, por exemplo, era uma festa do meu filho, de aniversário do meu filho, todos os meus parentes estavam lá, então não era uma coisa privada. uhum, Mas existem ali várias coisas, várias informações que você deixa expostas, que são informações que a gente nem imagina quais são. Se você ficou um pouco curioso sobre isso, eu recomendo um livro chamado Cubeface, que é o uhum. contrário de Facebook, né? Aham, Tem Facebook e o nome do livro é Cubeface. E ele é de um pesquisador canadense, eu não me lembro o nome dele. Eu li esse livro quando eu estava ainda fazendo o meu mestrado.
Enfim, a tecnologia muda tão rápido, acho que hoje esse livro já está defasado, mas acho que vale a pena ler esse livro. Aham. Ele mostra exatamente como que a engenharia social, ela trabalha com pequenos aspectos que você nem imagina. Uhum. Assim, por exemplo, eu postei uma foto do meu filho no Facebook. Uhum. Tem vários dados que eu posso retirar disso. Primeiro, que eu sou um pai. Segundo, que provavelmente, se eu sou um pai, provavelmente eu tenho uma esposa ou eu estou divorciado. Então, quer dizer que já existem dois links, duas pessoas que eu posso utilizar para, de alguma forma, me extorquir ou fazer alguma coisa contra mim. Então, assim, cara, Uhum. esse é um debate extremamente complexo e que eu acho que a gente não está levantando da forma correta. Assim. Mas se você estudar os livros de tecnologia da informação, de segurança, você vai conseguir entender do que eu estou falando. Mas é Uhum. uma coisa muito peculiar, sabe? Que a gente não está discutindo isso no jornalismo. Eu acho que principalmente a minha geração, que cresceu com essa questão da internet, de que nosso período de alfabetização, a internet já estava ali com a gente. Eu falo alfabetização Sim. assim, em 2010, 2008, 2009, a internet já tinha um espaço dentro da sociedade, já era no início dela, mas ela já tinha uma influência. Eu acho que a gente não consegue distinguir essa questão de que o que a gente faz na internet, a gente deixa rastros, né? Rastros da Com nossa certeza. vida, do nosso comportamento, do nosso consumo. Isso tudo vira produto, né? Isso tudo é vendido, comercializado. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto, de virar produto. Isso, As pessoas, elas compartilham as coisas, mas elas não fazem ideia que aquilo está sendo monetizado, cara, que ele é um produto. exato. Entendeu? Então, assim, eu sou o seguinte, existem muitas pessoas nessa área que falam assim, não tenha rede social. É Uhum. melhor então não ter rede social e tal. Mas eu não sou dessa laia, não, sabe? Eu acho que a gente tem que sim ter rede social, mas a gente tem que usar de uma forma. A gente tem que saber usar, cara. É isso, entendeu? E vamos ser sinceros também, a rede social não é uma coisa muito nova. Uhum. Coisa que a gente ainda não entendeu como usar até hoje, eu acho. Assim, Uhum. quando você posta uma coisa, você realmente posta pensando assim, poxa, peraí, por que que eu tô postando? Para que que eu tô postando? Que público que eu tô querendo atingir? Eu tô postando isso para qualquer pessoa ver? Ou eu tô postando, as pessoas nem pensam nisso, cara. As pessoas simplesmente vão lá e pum, Sim. entendeu? Então, eu acho que é um diálogo que tem que ser é uma bandeira que tem que ser levantada pelos jornalistas. Perfeito, Porque as sim. pessoas de TI, elas já têm conversado extensivamente sobre isso, mas não com uma visão mais assim, mais politizada, não com uma visão mais humana que o jornalismo tem, Sim, sabe? Então eu acho que esse é um dos deveres que a gente tem. sim, Mais a gente falar sobre tecnologia, quanto mais a gente conscientizar as pessoas de como que elas devem utilizar, melhor é. sim. E isso não é uma coisa fácil de se fazer. Por quê? Porque existem várias maneiras de se utilizar a mesma tecnologia, várias maneiras. Justamente Então, isso da gente não trabalhar essa questão de uma forma mais abrangente, de como utilizar essa tecnologia de uma forma que seja mais segura, podemos dizer assim, que justamente deixa as pessoas à mercê dessas grandes big techs, né? Igual a Meta, sim, igual o X, por exemplo. sim. Sim. Olha, o que eu acho interessante também a gente observar é o seguinte, e acho que esse é o meu ponto sobre a utilização jornalística desse tipo de plataforma, porque é o seguinte, existem formas de você montar o seu Facebook. Sim, Existem formas de você montar o seu X. Existem tecnologias que são tecnologias open source, então são tecnologias abertas, que são tecnologias de fato assim, humanizadas, que podem ser utilizadas, que caso você tenha conhecimento e tenha um servidor, né, porque é necessário ter um servidor também, sim, caso você tenha essas duas coisas, é possível implementar uma plataforma que seja de fato livre, que seja de fato mantida por pessoas e que não tenha
um objetivo de monetização por trás, Sim. entende? E essas plataformas, na verdade, já existem, né? Por exemplo, não sei se você conhece o Mastodon. Uhum. Mastodon é uma plataforma aberta, né, de código aberto, em que você pode montar um servidor muito parecido com o X, né, muito parecido com o Twitter, com o X. Ele tem uma pegada bem de rede social, assim, parecida com aquilo. Uhum. Existem outras também que são iguais ao Facebook, você também pode utilizar, você também pode criar. Então, assim, eu acho que o problema não é exatamente o Facebook existir ou essas plataformas elas monetizarem as coisas. Eu acho que o problema é que a gente não tem, a gente utiliza aquilo sem pensar o que está por trás. Eu acho que esse é o problema. Se essas plataformas vierem abertamente e falarem assim, olha, é assim que o nosso algoritmo funciona, a gente quer ganhar dinheiro mesmo, e a gente está aqui aberto, então vocês podem postar o que vocês quiserem e tal, aí eu acho que já é tudo bem, por mim tudo bem. Uhum. Porque eles estão cumprindo, eles estão dizendo abertamente qual é o objetivo deles, eu não tenho problema nenhum com isso. Uhum. Agora, o problema é eles se venderem como algo que está ali, sei lá. Na verdade, acho que hoje eles nem conseguem fazer isso mais, porque Não, nem sustenta isso não, não, mais. não, é insustentável mesmo esse discurso. Nem se sustenta mais hoje em dia. Mas o que eu estou dizendo é que, assim, existem alternativas, entende? Sim, Então assim, o jornalista hoje, ele precisa entender o que é software livre, ele precisa entender o que é código aberto, ele precisa entender o que é um servidor, como que você faz a manutenção do seu servidor, como é que você prepara o seu servidor para acesso. sim, Então, tudo isso é necessário, porque se você quer difundir a sua plataforma, a sua informação de uma maneira realmente livre, existem alternativas para isso, existem alternativas reais para isso, né? Existe um custo também, infelizmente. sim, Acho que esse é um outro problema, porque existe um sim, custo de manutenção disso tudo também, né? Nada de graça, mas existe. sim. E tudo isso também A começa possibilidade existe. com a própria educação, né? Do jornalista e da própria sociedade, uma educação tecnológica. Eu acho que a gente carece muito dessa educação tecnológica. A tecnologia está muito dentro do nosso cotidiano, mas eu acho que as pessoas ainda não sabem utilizar ela, do poder dessa ferramenta, né? Da questão não só da nossa privacidade, mas da questão do próprio nosso consumo de informação, consumo de produto, de mensagens, de ideologias. Eu acho, na verdade, que, assim, eu não culpo as universidades, sabe? Eu não culpo os currículos acadêmicos, porque, cara, não é fácil, não é uma coisa simples, sabe? Não é uma coisa que você, tipo assim, apega em uma semana. Não Sim, entende? É complicado, é muito difícil. Quando eu estava no jornalismo, uma das coisas que eu aprendi no jornalismo é que o jornalista, ele é ele se especializa em generalidades, né? sim. Então, assim, o que eu acho que a gente precisava fazer é tentar. Eu também não sei qual seria a fórmula, tá? Eu não tenho a solução para isso. Perfeito. Mas a gente precisava colocar dentro dessas generalidades que nós somos especialistas, a tecnologia avançada. A gente precisa Sim, falar sobre esse tipo de coisa, sim, entendeu? E a gente precisa dar para as pessoas maneiras de, olha, nós vamos te preparar para que, caso você se torne um jornalista investigativo, caso você tenha na sua mão um tipo de informação que precisa ser difundida, você tem essa alternativa, você pode fazer isso, você pode, pelo menos isso, cara, sim, pelo menos sim, o básico, só dizer para onde que você pode correr, entendeu? sim, E hoje existem várias ferramentas assim, muitas delas, inclusive, estão na Deep Web. Muita coisa da Deep Web é utilizada já por jornalistas investigativos para poder difundir informação. Navegar na Deep Web também não é fácil. É uma outra coisa que você precisa aprender. Você precisa ter muito cuidado onde você clica, o que você escreve, onde você deixa as coisas, porque, assim, existem muitos lugares tóxicos, extremamente tóxicos ali também, imagino. mas também é uma coisa que a gente precisa andar. A gente precisa saber navegar nesse tipo de ambiente, né? Sim, Nadar no chorume. sim, Nadar no chorume, eu entendeu? imagino. E falando nessa questão de proteção, retomando nesse assunto de proteção de dados e com essa questão da cibersegurança, como que você acha que a gente pode proteger nossos dados pessoais nesse mundo cada vez mais globalizado, digitalizado?
Olha, eu confesso que quando eu comecei a estudar cibersegurança, isso eu estudei no meu mestrado, porque precisava entender quais foram os mecanismos que eles utilizaram, que o Wikileaks utilizou para poder difundir informações, inclusive e tal. O que eu não sou um especialista na área, tá? Sim. Então, assim, e o que eu estudei já há alguns anos atrás. Então, e a coisa muda tão rapidamente, mas tão rapidamente, é impossível de. Assim, hoje em dia, o que eu vou falar aqui muito provavelmente está obsoleto já. Mas, cara, o básico do básico é, assim, se você precisar, por exemplo, difundir uma informação específica para uma pessoa, você precisa criptografar isso. Uhum. E enviar para essa pessoa por um meio específico que não seja. Enfim, você pode até utilizar um e-mail normal, uma conta de e-mail normal, mas a mensagem que tiver ali dentro, ela tem que estar criptografada. E a Uhum. pessoa, do outro lado, ela tem que ter GPG, né, o que a gente chama, que a pessoa ter uma chave pública, você utilizar aquela chave pública para poder encriptar e só ela ter a chave privada para poder abrir aquele tipo de mensagem. Uhum. Para o jornalismo, isso é o básico do básico do básico. Eu me lembro que quando eu estava investigando, quando eu estava estudando sobre o Wikileaks, cara, o Assange ele escrevia as chaves dele de encriptação em guardanapo para as pessoas, tipo assim, e cara, são muitos dígitos, e o cara escrevia no guardanapo e Sim. entregava para a pessoa, tipo, sabe, eles sentavam no café, conversavam ali, e ele simplesmente passava um guardanapo para a pessoa com a chave privada dele. Uhum. Aí toda a informação que ele passava, que ele conversava com aquela pessoa, para a fonte dela, era totalmente criptografada. Era uma coisa tão louca, assim, ele era um cara tão competente, e ele fazia suas próprias ferramentas, assim. O Assange, ele abria os telefones dele, ele Uhum. modificava o software do telefone dele para ser completamente criptografado. Era um negócio, assim, meio paranoico, sabe? Uhum. Mas, se você quer investigar isso mesmo a fundo, cara, você vai ver o tanto de paranoia que existe em cima disso, assim. É uma Imagino. coisa, sabe? Mas o mínimo do mínimo é criptografia, você saber trabalhar com criptografia. Acho que é o Uhum. mínimo. A segunda coisa é o básico, tipo assim, enfim, não fazer login em um computador que não é seu, que não é público, não, sabe? Sim. Enfim, tem, por exemplo, se tem se você vai utilizar um pendrive que não é seu, você precisa colocar esse pendrive em alguma outra máquina que não está conectada à internet, ver o que tem ali dentro, depois passar para o seu e passar só o que você precisa. Existem várias técnicas, assim. Sim. Mas eu mesmo não vou poder te dizer todas nesse momento, porque, cara, já mudou tanto que Sim. só isso que eu tô te falando aqui, acho que com inteligência artificial já não é suficiente, porque inteligência artificial hoje em dia já consegue decriptografar um monte de coisa, assim, é um negócio meio assustador, sabe? Sim. E um outro pesadelo que existe também nessa área de segurança hoje em dia são os computadores quânticos, né? Que estão Uhum. chegando aí. E não sei se você já ouviu falar desse modelo computacional, né? Mas Uhum. hoje em dia, os nossos computadores, eles computam 0 e 1 apenas. E o computador quântico, ele vai computar um terceiro dígito, que não é nem 0 nem 1. Uhum. Só esse detalhe, esse parece um detalhe muito pequeno, Uhum. mas só esse detalhe vai colocar no chinelo qualquer tipo de criptografia que a gente tem. Qualquer tipo de criptografia que a gente tem. Né? Então, se eles vão conseguir decriptografar, sei lá, a sua senha bancária em 2 minutos, Meu Deus. entendeu? Então, Aham. é uma tecnologia que já existe, Uhum. mas existe um diálogo muito forte, muito grande nessa área de computação sobre como que esse tipo de tecnologia vai ser difundida, para quem vai ter acesso a Sim. essa tecnologia primeiro, etc. Existem, inclusive, pessoas que estão comprando bancos de dados encriptados e aguardando para quando esse computador quântico for liberado. Porque quando esse computador quântico chegar no público comum, Uhum. vai ser super fácil dele fazer a decriptação desse tipo de dado e ter acesso a, sei lá, centenas de milhares de senhas. É uma Sim. coisa bem louca, assim, mas existe e isso no mercado negro online, existe isso, vender base de dados encriptada. Aham.
E tem gente que compra, porque Sim, eles sabem que daqui um dia a tecnologia de decriptação vai ser tão forte, vai ser tão violenta, que vai conseguir decriptar, né? sim. Então, E são nossas é uma informações guerra, também. né? É uma guerra, é uma guerra. E você fica meio paranoico, cara. Quando você Eu começa imagino. a estudar isso assim, você começa a ficar paranoico. Então, é um Sim. negócio meio. Porque fugir É, da tecnologia já é algo que é inevitável, né? com certeza. Fugir dessa questão da conectividade, e aí já não tem como. A comunicação, eu acho difícil pensar ela hoje em dia sem, fora dessa questão tecnológica. Eu acho que o Porque jornalismo vamos pode ser muito. entender, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás aqui também, tentar entender o que que é tecnologia, o que que é técnica e o que é tecnologia. Uhum. De certa forma, tecnologia faz parte da humanidade, é uma coisa inerente à humanidade. Eu vou te explicar por quê. Um macaco, ele consegue, por exemplo, pegar um coco e consegue pegar uma pedra e bater naquela pedra para quebrar o coco. Isso é uma técnica. Então, o Sim, macaco, ele consegue, os animais, eles conseguem criar técnicas para, né, enfim, sobreviver, para poder melhorar a qualidade de vida dele, etc. Mas o macaco, ele não consegue pegar essa mesma pedra, lapidar a pedra, deixar ela bem afiadinha, colocar ali um cabo de madeira, amarrar e tal, e depois fazer disso no machado para poder quebrar o coco de uma maneira muito mais rápida, muito melhor, etc. Isso só o ser humano dá conta de fazer. E sim, isso é a tecnologia, que é o aprimoramento da técnica. Então, o aprimoramento da técnica na gente é algo inerente, assim, sim, existe desde quando a gente, sei lá, estava nas cavernas, sabe? sim. Então, dizer que existem vários grupos, né, de anarcoprimitivistas, por exemplo, que eles defendem a volta à idade da pedra. Assim, eles são Uhum. completamente contra a tecnologia, etc. Mas eu acho que é uma coisa muito difícil porque está na gente, sabe? Tá no ser humano, assim, é uma coisa, é como, sei lá, é como, não É sei, andar, interessante. entendeu? É como ser bípede, andar, dar um Sim, passo depois do outro, é uma coisa que a gente está o tempo todo pensando, como é que eu posso fazer isso da melhor maneira? Como é que eu posso aprimorar isso e tal? Então, não prestar atenção na tecnologia é, na verdade, não entender um outro mecanismo que existe dentro de você e que está aí desde há muito tempo, sim, sabe? Por que que a tecnologia, enfim, a comunicação e tudo que a gente tem de tecnologia digital é algo que atrai tantas pessoas? Porque ela pega um ponto que está na gente, cara. sim, Está na gente isso. A gente quer falar com muitas pessoas. A gente quer chegar do outro lado de uma maneira mais rápida. A gente quer aprimorar tudo que a gente faz. sim, Se a gente escreve, a gente quer escrever imediatamente para o mundo inteiro, né? E foi sim, isso que a gente criou, né? De certa forma, a gente conseguiu. Eu estou aqui na República Tcheca, estou falando com você daí, olha aí, sim, entendeu? Então, sim. Essas barreiras foram rompidas. não, foram rompidas assim, o que levou à criação das ferramentas que possibilitaram essas barreiras a serem rompidas é algo que está na gente, é um sentimento que está na Sim, gente, entendeu? sim, Humanos no passado, imagina, tipo assim, sonhavam com que isso um dia fosse acontecer. Então, sim, mesmo quando aquilo não existia, já estava no nosso inconsciente, já existia no nosso inconsciente. sim, A gente só precisou de tempo para poder tornar uma realidade, mas era só uma questão de tempo, sim, né? sim. E falando nessa questão de avanço tecnológico, você acredita que essa questão da internet, dos algoritmos, da inteligência artificial, ela aumenta esse acesso social, essa democratização desse acesso, ou ele limita? Qual que é a sua perspectiva? Olha, eu acho que se a gente fala em termos globais, eu acho que abre. Acho que Uhum, existe sim uma certa democratização, só que a gente precisa responder, quando a gente fala assim, tudo bem, democratização, mas a democratização de quem? uhum, De branco, elitista, que tem grana, que consegue, que entendeu? Então, uhum. assim, existe um privilégio Por trás, que é né? anterior a esse tipo de, entendeu? Sim, Então, a gente precisa lembrar disso também. Tudo bem, mais pessoas conseguem, né, acessar a internet, mais pessoas conseguem, enfim,
mandar suas mensagens para entes queridos que estão a milhares de quilômetros de distância, etc. Mas ainda existem milhões de pessoas no mundo que morrem de fome e que não têm casa, Sim. sacou? Então, assim, para que essa democratização existe? Uhum. Houve, de fato, as pessoas, elas de fato conseguiram ter o domínio dessa tecnologia para a vida delas? Talvez. Mas isso realmente trouxe uma melhora, assim, para a humanidade de uma maneira, assim, pungente, forte, que a gente pode firmar e falar assim, não, olha, realmente agora, com isso, nós podemos conversar de uma maneira mais efetiva, mais rápida, a gente agora pode resolver os nossos problemas, a gente tem meios de trocar informação para fazer com que a humanidade cresça de uma maneira... Olha, eu não sei se isso de fato aconteceu. Uhum. Por exemplo, no Brasil, ainda existem vários lugares no Brasil que as pessoas nem sabem o que é eletricidade, Sim. entende? Então, eu acho de que, assim, de uma maneira, eu sempre vou ser a favor do avanço tecnológico, sempre. Eu acho que, na verdade, é impossível da gente não evoluir, porque é aquilo que eu te falei, existe algo dentro do inconsciente coletivo da humanidade como um todo que força a gente a trabalhar a tecnologia. Isso para mim é uma coisa, assim, visceral, Sim. entende? Mas eu acho que a humanidade como um todo, não só nessa questão tecnológica, mas como um todo, nós somos ainda crianças com metralhadoras na mão, sabe? É bem assim. Sim. Eu acho que a gente ainda não conseguiu compreender nem como amar o outro. Como é que a gente vai conseguir pensar numa, numa tecnologia que todas as pessoas vão conseguir utilizar de uma maneira uniforme, de uma maneira democrática, aberta, Uhum. né? Então, assim, eu acho que a gente não conseguiu fazer isso com a comunicação, porque a gente não conseguiu fazer isso com outras coisas da gente mesmo, Sim. entende? Assim, por que que existe, sei lá, pedofilia na internet? Cara, porque existe pedofilia fora da internet também. Uhum. Entendeu? Por que que existe abuso de pessoas, né, bullying, por exemplo, na internet? Porque existe também fora da internet. Já existia muito antes da internet. Uhum. Então, coisas desse tipo, eu acho que a internet só deixou isso, só trouxe à tona certos tipos de discussão, Sim. mas nada que existe na internet hoje não existia antes. Sim. Sempre, tudo, a gente só colocou o que a gente já tinha dentro da internet. Então, não é um problema da internet, não é um problema se as pessoas utilizam os meios de comunicação ou não. Tá Hum. aqui, tá com a gente. Sim. Esse é o problema, Sim. entendeu? Total, concordo. E para a gente finalizar, quais são as suas percepções e projeções futuras, assim, da tecnologia? De como que você percebe esse Olha, crescimento eu de acho. ritmo? Você acha que esse cenário, assim, das Big Techs mesmo, da influência política da Big Tech, né? Porque agora com o governo Trump, eu acho que essas Big Techs, quando a gente fala de Big Techs, a gente fala dessas Big Techs americanas, né? Meta, X, que Sim. estão ao lado do governo de Trump agora. Como que você percebe que vai ser esse tipo de relação e a influência nossa aqui no Ocidente? E no Oriente também, assim, essa perspectiva, porque eu acho que a gente limita muito também a discussão ao Ocidente, né? Eu acho que o Sim, Oriente sim, também sim. tem uma realidade à parte. Olha, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente frisar aqui, pelo menos esse é o meu ponto de vista, Uhum, sempre tem que acreditar na humanidade. uhum, Sempre. A gente sempre tem que ter fé de que a humanidade ela vai conseguir atingir um momento na nossa história, né? Enfim, uhum, em que o uso das nossas capacidades mentais, o uso das nossas capacidades, enfim, né, físicas e até dos nossos sentimentos, ela vai de fato corresponder ao mundo, tipo assim, fazer com que a nossa sociedade, o nosso mundo, a nossa raça humana, né, uhum, se torne realmente igualitária, se torne realmente feliz, assim, para todos. uhum. Eu sempre vou acreditar nisso, assim. Eu acho que antes de qualquer discussão tecnológica, a gente precisa acreditar na gente, cara. Sim, Você acredita que o seu próximo
tipo assim, que você vai chegar num ponto, que a gente vai chegar a um ponto na nossa história em que a gente vai conseguir, de fato, conviver de uma maneira pacífica, tranquila, em que as pessoas tenham acesso a tudo. Se a resposta for sim, aí a gente pode discutir tecnologia. Uhum. Se essa resposta for, não sei, tal, não sei o quê, então a gente precisa voltar e precisa ver, então, o que que existe em mim, ou o que que eu vejo lá fora, que eu acredito que não vai trazer uma coisa positiva para o mundo, que a gente nunca vai conseguir, né, enfim e tal. Que é o que a gente vê com esses caras das Big Techs. Por quê? Porque eles não veem pessoas, eles veem números. Sim. Eles não veem, sabe, eles não veem pessoas que estão do outro lado tentando utilizar aquilo para se socializar. Eles veem números, eles veem dígitos. Sim. Acho que esse é o principal problema de tudo, assim, sabe? É Uhum. que a gente foi colocado, é que o dinheiro colocou, as pessoas só querem ganhar dinheiro, cara. Sim. As pessoas não pensam no que acontece mais, assim. Mas eu acho que para o futuro é impossível a gente pensar no futuro sem pensar em inteligência artificial e sem falar de inteligência artificial, né? Acho que isso é a coisa que é a nova ferramenta que está aí que vai causar uma mudança geral no mundo, assim, do mesmo jeito que, sei lá, a prensa de Gutenberg, por exemplo, causou no mundo, Sim. né? Acho que a inteligência nada foi mais potente do que isso que está acontecendo agora na inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo, aí eu volto de novo àquele meu discurso. Eu acredito que o que está acontecendo, na verdade, com a inteligência artificial é que a inteligência artificial ela está colocando um teste na gente para que a gente consiga se enxergar além da nossa própria racionalidade. Porque Uhum. vamos pensar comigo, a nossa sociedade hoje, ela valoriza muito o pensamento racional, o pensamento lógico. A ciência é tudo para a gente, tudo. Tudo hoje em dia é ciência. Eu não tô, assim, eu concordo que deva existir ciência, que deva existir, né? Sim. Mas o que está fora da ciência, aquilo que a ciência não consegue explicar, ela simplesmente abandona, joga fora, e a gente acha que aquilo não tem valor, Uhum. né, etc. E o que a inteligência artificial está colocando na cara da gente é o seguinte: existe hoje uma ferramenta que vai pensar muito mais rápido do que o ser humano. Sim. Existe uma ferramenta que vai conseguir fazer cálculo muito mais rápido que você. Então, o que, que sobra para o ser humano? Se a gente tira a racionalidade do ser humano, o que, que sobra? Sim. O que a gente tem? O que tem dentro da gente que ainda sobra? Então, a gente é um espelho, é um momento em que a gente é uma oportunidade que a gente tem de se olhar, de retirar a nossa racionalidade, de pensar, cara, eu não consigo fazer cálculo tão rápido. Então, eu estou obsoleto Uhum. nesse quesito. Eu não vou conseguir mais fazer cálculo tão rápido, mas existem outras coisas que eu posso fazer que aquela máquina não vai conseguir fazer. O Sim. que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é que eu posso fazer e sentir que essa máquina não consegue fazer? Uhum. Então eu acho que esse é o limiar, sabe? A gente conseguiu criar, a gente conseguiu externalizar a nossa racionalidade de tal forma que agora ela é viva, cara. Sim. Ela é viva, ela tá aí viva, ela tá fazendo um monte de coisa que a gente nem sabe, Sim. entendeu? E isso, para mim, é assim, eu fico muito feliz, na verdade, com isso. Tem muita gente que desespera. Mas eu fico muito feliz com isso. Você sabe por quê? Porque finalmente a gente vai conseguir tocar um lado da humanidade que não tem a ver com o racional, Uhum. que é um lado sentimental, que é um lado muito mais humano, que é um lado que, tipo assim, toca muito mais no que a gente tem para entregar de fato para o outro, sabe? Que Sim. não é que não é simplesmente o racional, Sim. sabe? Então, eu acho que é um desafio muito grande. É um espelho, é uma oportunidade de se olhar, de se ver sem a sua cabeça. Sim. É tipo isso. Aham. O que, que sobra do ser humano sem a cabeça dele? Aham. E a gente vai ter que aprender. Sim. A gente vai ter que dizer o que, que é isso, junto. Aham. Porque se a gente não fizer isso junto, aí a inteligência artificial vai ser só um outro problema. Do mesmo jeito, por exemplo, que a prensa de Gutenberg.
possibilitou com que os livros fossem publicados de uma maneira super rápida e super legal, e para todo mundo, mas existem pessoas hoje que nunca conseguiram pegar num livro. Existem seres humanos que não que vivem aí, que não têm acesso a um livro, cara, que não sabem ler e escrever, Uhum. entendeu? Então, assim, é o nosso espelho. A inteligência artificial é o nosso espelho racional. Uhum. Ainda não é o nosso espelho emocional, ainda não é o nosso espelho subjetivo, ainda não é o nosso espelho mágico, ainda não é o nosso espelho espiritual, porque todas essas coisas as máquinas não conseguem fazer. E eu Consegue. acho que esses são aspectos humanos que a gente vai ter que colocar à tona Sim. agora. Não, não, ótima reflexão sua. Adorei. Geralmente é igual você falou, as pessoas tendem a ver essa questão do avanço da inteligência artificial, do crescimento da inteligência artificial, como uma questão de desespero, né? Tipo, o que será da Sim, gente? com certeza. Causa É, é, esse medo, né? na verdade, é aquilo que eu falei, cara, você tem que acreditar na humanidade. Uhum. Eu acredito que a gente tem a capacidade, sim, de fazer um mundo melhor, sabe? De ter um mundo igualitário, né, para todos. A gente tem tanta capacidade, cara, a gente conseguiu construir tanta coisa, não é? Sim, Por que a gente não é verdade, sim. né? Então, e outra coisa, eu andei vendo uma série uns tempo atrás no Netflix fala sobre a evolução da espécie e no mundo, né? O que aconteceu no mundo, no planeta Terra, etc. Uhum. O planeta Terra já passou por, tipo assim, várias extinções, acho que foram 5 grandes extinções. Sim. 99% dos seres vivos morrem, 1% sobrevive, e daquele 1%, uma outra geração de seres, né, eles passam por vários processos evolutivos e tal, e vários outros seres, eles vivem de novo. Então, assim, se de fato aconteceu o Armagedon, e se a gente morrer, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sinceramente, assim, para a Terra, para o Uhum. nosso planeta, tá tudo bem. O planeta vai passar milhões de anos, o planeta vai se curar sem humanos, né? Uhum. A gente não vai estar vivo, mas a Terra vai continuar viva, outros seres vão vir, né? Então, assim, eu penso um pouco nisso, sabe? Eu acho que o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de se colocar um pouco abaixo do patamar que ele está hoje, sabe? A gente não consegue, a gente só consegue pensar na gente mesmo como topo. Uhum. A gente tá no topo, a gente tá, cara, mas a gente não é nada. Uhum. Pro planeta Terra, a gente não é nada, a gente é só, entende? Uhum. Né? Então, fica aí essa reflexão, né? Sim, perfeito. Pedro, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Acho que foi um bate-papo que, além de explicar essas questões técnicas, também é provocativo, leva a gente a refletir sobre essa questão e frisa também a importância da gente, como jornalista, dentro do curso de jornalismo, de discutir essa questão da tecnologia. Acho que é algo que tornou intrínseco à nossa profissão mesmo, à nossa atuação, que a gente trabalha muito com essa questão social, né? Com a nossa relação com a sociedade. Eu acho que o jornalista é fundamental nesse processo também. E quero te agradecer muito pela disponibilidade e quero deixar portas abertas aqui para a gente ter outros papos sobre isso também, em outras oportunidades, outros espaços que você é um cara que tem bastante bagagem aí para adicionar com a gente esse discurso. Não sei se é exatamente esse o caso. Acho que eu dei mais palpite aqui do que ser técnico de fato, mas assim, é uma discussão que eu gosto muito e agradeço. Eu gosto muito desse espaço, acho que é magnífico, é um projeto fabuloso, assim, eu desejo que esse projeto continue por muitos, 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 muitos anos. Sim, Independente de rede social, independente do que for que vier aí, e deixar um recado para os meus amigos jornalistas, né? Assim, independente do tipo de tecnologia que você esteja utilizando, lembre-se de ser humano. sim, Lembre de colocar sempre um pouquinho de humanidade. Qualquer coisa que você estiver fazendo. sim, Sempre seja humano. sim, tá certo. Não seja maquinal. Não seja maquinal, seja humano. Não seja técnico, né? Robozinho. É, exatamente. Exatamente. A tecnologia é uma coisa para a gente usar, não para a gente ser. Exato. Tá?
Eu vou finalizar a gravação aqui, mas se você quiser